quase 6 décadas, mais precisamente a partir do ano de 1964, o Brasil viveu um dos períodos mais sombrios da sua história, deixando marcas profundas em nossa sociedade. Enfrentamos censura, tortura, atrocidades, mortes. Hoje o horror voltou a bater à nossa porta. Fake news, discursos de ódio, destruição dos nossos biomas e genocídio dos povos originários. Por mais que esses temas tragam tristeza e sofrimento, é importante que jamais sejam esquecidos. Essa é a proposta da semana Passado Presente. Lembrar a brutalidade da ditadura militar e refletir sobre os ataques recentes à nossa democracia. No debate de hoje, falaremos sobre os ataques constantes contra a Amazônia e a tentativa deliberada de aniquilação dos povos indígenas. Para compor a nossa mesa, nós temos o prazer em receber a advogada, especialista em direitos sociais e políticas públicas, Maíra Pancararu. Completa o nosso debate hoje a doutora em História e pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, Cecília Adão. Sejam muito bem-vindas, Cecília, Maíra, à TV Brasil. Maíra, eu queria começar aqui conversando sobre um aspecto que o filme A Flecha e a Farda traz para nós, né? Que é uma situação, a formação, a organização da Guarda Rural Indígena durante a ditadura militar, começo dos anos 70, né? Então, quando se forma essa guarda, formada por indígenas para perseguir outros indígenas, né? Como é que você analisa esse momento de gravíssima violação de direitos humanos, de violência contra os indígenas, num contexto histórico de perseguições e de massacres aos indígenas, contra os indígenas? É uma pergunta interessante. Não existe um lado B da história, enquanto no Brasil, nessa mesma época, mais ou menos, a gente vivia um dos períodos mais violentos da história, como, por exemplo, a instituição do AI-5, graves perseguições a estudantes, a servidores, a pessoas que participavam de partidos políticos. Os povos indígenas também vinham sendo perseguidos. Então, Minas Gerais vinha se transformando num grande laboratório do que seria essa perseguição e prisão a povos indígenas, né? O Capitão Pinheiro, ele já tinha participado anteriormente, né, de uma grande repressão ao povo Machacali, que ele está ali mais ou menos no norte de Minas. E aí ele elaborou tanto o reformatório Krenak, que o relatório da Comissão Nacional da Verdade coloca como um grande campo de concentração aqui no Brasil, mas ele também foi responsável pela Guarda Rural Indígena. Colocou-se como uma grande propaganda que era para treinar indígenas para proteger fronteiras e os territórios indígenas, mas na verdade era treinar indígenas para perseguir e prender os próprios indígenas. Então, o problema nisso tudo é a desorganização social que isso trazia para os próprios indígenas. Era a formação militar que se dava a essas pessoas indígenas, a esses homens indígenas, que voltavam aos seus povos com essa formação militar e que eles começavam a não ver as pessoas que eram tidas como lideranças e começavam a aplicar essas punições brancas dentro de seus próprios povos. Cecília, a Comissão Nacional da Verdade estimou em mais de 8.000 indígenas assassinados, desaparecidos durante a ditadura militar. Ou seja, talvez, né, o grupo social que mais sofreu o impacto dessas perseguições durante a ditadura e dessas violações de direitos humanos. Como é que se faz a reparação histórica, né, a um processo tão violento como esse? É possível se fazer um processo de reparação histórica? De que forma? Então, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque se a gente for analisar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, ela reconhece esses mais de 8.000
indígenas, né, que foram afetados diretamente pelas graves violações de direitos humanos praticadas por agentes do Estado durante a ditadura, mas há alguns limites nesse reconhecimento, né? Então, por exemplo, a gente não consegue nomear ou especificar o que aconteceu com determinados grupos, né? Trabalhar isso de maneira mais profunda. Então, compreender esse processo, avaliar, aprofundar essas pesquisas, já é um princípio de reparação, né? O que se tem buscado fazer atualmente, né, no atual governo, também é um processo de reparação. Quando a gente começa a tratar desse assunto, como essa oportunidade que a gente está tendo hoje, isso também é um princípio das práticas de reparação. Então, eu acredito que nós estamos no começo disso tudo e que esse é um processo que tende a ser ampliado, né? Então, é possível, mas a gente precisa trabalhar enquanto sociedade para que isso se efetive. Eu queria trazer um tema aqui para a nossa conversa, que é a questão, essa perseguição aos povos indígenas, ela está intimamente associada à disputa pela terra. E a gente vê isso, né, de uma forma absolutamente cruel, né, nesse projeto de desumanização, esse projeto de genocídio contra os Yanomami. Maíra, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Quer dizer, todo esse processo de perseguição aos povos indígenas, historicamente falando, está associado a um processo de expulsão dos indígenas das suas terras, né, para a apropriação dessas terras. Como é que você analisa essa questão? Esse processo de desumanização, ele não é exclusivo da ditadura militar, mas ele é intensificado durante a ditadura militar. Durante o SPI, que foi o Serviço de Proteção ao Indígena, que foi criado para, na verdade, integrar o indígena, era para transformá-lo numa mão de obra, digamos assim, camponesa, mas que para, assim, digamos assim, ele não seria mais um indígena porque se transformou num camponês, e se não é mais um indígena, ele não tem direito àquelas terras tradicionais. Então, o SPI ficou afundado em contradições e corrupções, e durante a ditadura militar, o SPI foi extinto e viemos com a FUNAI, foi criada a FUNAI. Ela é criada, assim, no seio da ditadura militar, mas ela continua esse projeto do SPI, de integração dos povos indígenas. E se o indígena está integrado à comunhão nacional, como ela era colocado à época, então ele era mais um cidadão, digamos assim. Ele não tinha direito às terras ancestrais, então aquela terra estava disponível à União, ou estava disponível a ser vendida, a ser ocupada. A partir da década de 70, com o Plano de Integração Nacional, que também era um grande sonho, já antigo, a FUNAI fica a cargo de pacificar os povos indígenas, e aqui eu coloco grande aspas, porque pacificar não é o termo certo, porque, na verdade, a FUNAI fica responsável por, na verdade, atrair esses povos, assimilar de qualquer jeito e deixar essas terras disponíveis para que megaprojetos fiquem prontos o mais rápido possíveis, como hidrelétricas, grandes rodovias. Então, quem sofreu mais com isso foram os povos do norte e do centro-oeste, porque até então, no Brasil, aquela parte era tida como um grande vazio demográfico. Então, de uma certa forma, povos como os Yanomami, mas outros povos como os Waimiri-Atuari, povos como os Guarani-Kaiowá, que até hoje sofrem, e outros povos daquela região, tiveram um contato muito violento com a civilização não indígena e sofrem até hoje com esse contato, sofrem até hoje com essa violência, que mesmo com a Constituição de 1988, que restabeleceu a democracia, que colocou um ponto final tanto na ditadura militar, quanto na tutelagem, quanto no integracionismo, quanto no assimilacionismo, essa violência não acabou. Então, a gente volta para a questão da reparação. Essas graves violações
continuam acontecendo, mesmo a gente vivendo hoje um período democrático no Brasil. Cecília, a gente estava falando de reparação e me parece que tem uma coisa muito importante, que é a construção da memória indígena, não só das perseguições, né, dessa violência contra os indígenas, mas também a memória da resistência indígena. E, nesse sentido, tem uma frase no filme A Flecha e a Farda que é muito importante. Tem uma liderança indígena que fala: as coisas dos brancos não desaparecem, porque está tudo registrado. Né? Então, da mesma forma, né, tem que se ter também essa construção de memória indígena. Inclusive, como eu falei, por causa da resistência que sempre houve, né, das lutas seculares desses povos. Né? Qual é a importância dessa construção de memória? É fundamental para que a gente possa estabelecer esse processo de reparação, né? Porque a memória é um dos princípios, né, um dos elementos que compõem a justiça de transição, junto com verdade e justiça. Então, verdade, memória e justiça. Então, conseguir estabelecer essa memória é um passo muito importante. E uma coisa que me chamou bastante atenção no filme, né, ao usar essa frase sobre tudo permanecer porque está registrado, a princípio se achava que essa história, né, dos grupos indígenas era uma história que havia se perdido, né? Muito porque a fala, o próprio testemunho desses grupos não era um testemunho que havia sido registrado. Então, dos elementos importantes que a gente tem desde do estabelecimento da Comissão Nacional da Verdade foi justamente a possibilidade de se levantar documentação a respeito dessas violações, né, que foram realizadas contra esses grupos, e a partir dessa documentação, esse movimento de se levantar testemunhos, né, dessas pessoas e para a partir desses testemunhos registrar essas memórias. Então, esse registro ele é fundamental e tem sido de grande importância para que mais pessoas tenham acesso, né, a essa história e para que o Estado também possa efetivar a sua parte nos processos de reparação. Maíra, tem uma outra questão fundamental nesse nosso debate, que é a do marco temporal. Né? O que é o marco temporal? A tese ruralista que está no Supremo Tribunal Federal, né? E, segundo os ruralistas, então, os indígenas só teriam direito às terras que eles ocupavam na data da promulgação da Constituição. Né? Essa tese desconsidera completamente esse histórico de perseguições aos indígenas e de expulsão das suas terras. Né? Então, qual é a importância de uma definição rápida do Supremo sobre essa tese do marco temporal? Bom, é essencial uma definição por parte do STF, porque é a luta pela vida, né? Não existe povos indígenas sem o território, sem a terra indígena, sem a terra ancestral. E é muito contraditório perceber como esses direitos às nossas terras, que a gente lutou tanto em 1987 e 88, durante a Constituinte, para tornar nossos direitos constitucionais, se virar contra nós agora com essa tese ruralista, que tenta colocar um marco temporal no texto de uma forma muito forçada, dizendo que só quem estava nas terras durante lá na data de 5 de outubro de 1988 é que tem direito até as terras demarcadas e homologadas. Então, eu como estudante de Justiça de Transição, eu como uma pessoa indígena que tem acesso a documentos, que estudo, principalmente uma pessoa indígena que vê documentos e fotos e vídeos e, enfim, imagens dos meus parentes e parentas que foram perseguidos e perseguidas, violentados, mortos durante esse período tão nefasto da história brasileira. E que eu tenho que ainda lidar, enquanto advogada, enquanto jurista, com essa tese, eu só peço, né, e faço esse apelo, não só apenas aos ministros do STF, mas a quem trabalha no Poder Judiciário brasileiro, que tem essa sensibilidade, né,
que olhe para a história do Brasil e perceba que durante esse período nós também fomos perseguidos, nós também fomos vítimas. Se nós não estávamos nas nossas terras, existe um porquê. E está tudo documentado. A gente precisa ir atrás dessa documentação, a gente precisa revisitar essa história, a gente precisa fazer essa reparação. Então, que fique esse apelo, né? Não só aos ministros, aos 11 ministros do STF, mas que fique esse apelo e fique esse clamor em nome dos povos indígenas do Brasil, que nós não vivemos sem nossas terras, nós somos nossas terras, para que a gente consiga vencer essa tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Cecília, eu quero retomar um assunto que nós já mencionamos aqui, que é o genocídio do povo Yanomami. Quando a gente acha que já viu de tudo em termos de violência contra os povos indígenas, a gente vê a situação que é um verdadeiro genocídio do povo Yanomami. A gente pode classificar essa situação, né, esse holocausto amazônico, como um crime de lesa humanidade? Olha, é realmente impressionante, né, quando a gente viu o que estava acontecendo no território Yanomami, sim, né, isso é uma continuidade das graves violações de direitos humanos que eram praticadas na ditadura, né. Então, se a gente fizer referência um pouco à pergunta anterior, quando a gente fala de memória, estabelecer memória, verdade sobre os fatos, o que aconteceu no passado, e fazer a justiça em relação aos agentes que praticaram essas violações, teria sido um meio de evitar a repetição desse genocídio na atualidade, né? Porque o que a gente está vendo em termos históricos é a continuidade de um processo de eliminação desses grupos, né? Conforme a gente tem conversado aqui, esses grupos que, na perspectiva de determinados grupos sociais, atrapalham o desenvolvimento do país, né? A tendência que se tem é continuar práticas de eliminação desses grupos, né? Então, sim, a gente pode caracterizar isso como crimes de lesa humanidade, né? Graves violações de direitos humanos, mas, principalmente, pensar nisso como uma continuidade, né? E uma continuidade perversa das práticas da ditadura. Bom, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria, Maíra, agora abordar o seguinte. A gente sabe que os povos indígenas são essenciais para a proteção da Amazônia, né? Então, não existe futuro para a Amazônia, portanto, não existe futuro para o planeta sem a participação dos povos indígenas. Eu queria que você avaliasse para a gente essa contribuição, não só a proteção à floresta, mas a contribuição cultural, né, para a nossa diversidade cultural, os idiomas, os modos de vida, enfim. Tudo que nós podemos aprender com os povos indígenas, qual é o tamanho dessa contribuição e desse legado? É uma pergunta bastante interessante, porque nós protegemos a Amazônia, mas eu, como do sertão de Pernambuco, posso te dizer que nós somos protetores da Caatinga, somos protetores dos Pampas, do Cerrado, da Mata Atlântica. Nós protegemos biomas assim, importantes e exclusivos até, né? Que só tem aqui no Brasil, como alguns que eu citei aqui. E, infelizmente, antes da chegada dos europeus, a gente estava por todas essas terras e hoje a gente não chega a 1% da população brasileira. E mesmo assim, mesmo não sendo nem 1% da população brasileira, a gente segue protegendo as águas, as matas, os animais, o ar. E a gente segue nessa luta, a gente segue tentando proteger toda essa biodiversidade, a gente tenta proteger nossa cultura, nossas culturas, na verdade, né? Porque são muitas, são múltiplas, são plurais. A gente segue tentando proteger não só o que é nosso, o que a gente entende, o que é nosso de povos indígenas, mas o que é nosso da sociedade brasileira. Porque a gente entende que a partir do momento que a gente protege as águas, que a gente protege as plantas, os animais, a gente deixa um legado não só para os povos indígenas, mas para toda a sociedade. Quando se destrói a Amazônia, por exemplo, chega uma nuvem preta em São Paulo. Há uma seca no sul. Então, a gente faz isso não só pelos povos indígenas, mas para todo mundo. Então, eu acho que o recado que a gente quer deixar
para a sociedade brasileira é que juntem-se a nós. Essa não é uma luta só dos povos indígenas, é uma luta de todo mundo. Nós não somos inimigos do Brasil, pelo contrário, a gente luta por todo mundo. Então, fica dado o recado. Abril Indígena sempre tem várias manifestações, principalmente em Brasília. Vai ocorrer o ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre. Mas juntem-se às articulações regionais também, tentem conhecer mais, porque é um trabalho para a gente, para as gerações futuras e para o bem de todos. E é isso. Cecília, a gente falou muito aqui das perseguições, das violações, mas a história indígena é uma história de resistência e isso chega, né, a esse momento em que nós temos uma ministra dos povos indígenas, né, e uma presidente da FUNAI, ambas lideranças indígenas, mulheres indígenas, né? Então, eu queria que você avaliasse para a gente a importância dessas lutas que nos trazem até aqui e que nos trazem a esse comando que a ministra Sônia Guajajara disse na sua posse: nunca mais um país sem nós. Então, é isso que a gente tem como comando para o futuro, para esse país que a gente quer reconstruir? Nunca mais um país sem nós? Essa fala ela é até bastante emocionante, né? Porque se a gente pega esse cenário que a Maíra está descrevendo, né, de proteção de toda a sociedade brasileira ela tem que se perceber bastante rica justamente por possuir esses povos, né? Então, a garantia da nossa vida, a garantia da vida do planeta, passa pela manutenção da existência desses povos. Então, quando a gente pensa que a gente tem, nesse momento, lideranças indígenas em pontos estratégicos e mulheres, né? Isso é muito importante, porque a resistência ela é feminina, né? A resistência é a busca por reparação. Então, é muito simbólico e muito importante que, nesse momento da nossa história, nós tenhamos essas pessoas nesses lugares. Por quê? Porque isso passa pela manutenção da nossa vida. Aliás, a manutenção da nossa vida passa pela existência dessas pessoas e desses grupos. Então, a gente está testemunhando um momento histórico muito importante, né? Bom, eu quero agradecer imensamente a participação aqui da Maíra Pancararu, da historiadora Cecília Adão, e que trouxeram contribuições valiosíssimas para esse debate tão essencial para o Brasil, para esse Brasil nesse momento de reconstrução. Muito obrigada a vocês e obrigada especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Você fica agora com o filme A Flecha e a Farda, de Miguel Antunes Ramos. Uma boa noite, até amanhã.